Então, 1 de João, capítulo número 1, abra sua Bíblia aí, por gentileza. É muito importante que você e eu possamos conferir as Escrituras, ler a Bíblia. Amados, nós decidimos, não foi? A gente conversa sempre sobre isso aqui, né? Nós decidimos ser cristãos. Olha só, uma decisão nossa, não é? Ninguém nos forçou, ninguém colocou um revólver na nossa cabeça. A gente decidiu. Olha que coisa maravilhosa, né? A soberania de Deus, na sua abundante graça, na sua universalidade de uma salvação plena e perfeita na pessoa de Jesus, ela nos oferece, então, a salvação pela graça. Pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. Porém, na sua soberania, como Ele é um Deus livre e nos criou livres à sua imagem e semelhança, Ele nos deu a liberdade, Ele nos deu o livre-arbítrio. Por isso que é importante, gente, na nossa profissão de fé, no nosso testemunho de fé diário, a gente dizer assim, é uma escolha minha. Eu não prefiro, eu não gosto de pessoas que se sentem pesadas, oprimidas com a fé, com o cristianismo. Não que nós não passemos por tribulações, provações, não que nós não estejamos sujeitos às tentações, a inclusive enfrentar situações de dor, de sofrimento, até porque estes muitas vezes nos levam, nos permitem ser aperfeiçoados. Mas o cristianismo, ele precisa ser leve. A vida cristã, ela precisa, uma característica da vida cristã, a leveza. Porque Jesus disse assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ora, se ele disse que vai nos aliviar, se ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, deixe-vos a minha paz. Se ele disse que nós somos livres, não pode ser algo pesado, opressor. Aprendei de mim, que sou manso, humilde. Você pode experimentar, o meu jugo é leve, meu fardo é suave, tudo, sabe? Entenda, as nossas lutas podem tentar nos oprimir, as tentações, os dardos inflamados do maligno, eles são lançados contra nós para nos perturbar, para nos oprimir. E nós temos as armas, né, que nós lutamos, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo. Então nós rejeitamos isso, nós lutamos, é uma guerra. Nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, tudo na Bíblia. Então é luta, pode haver desgaste, cansaço, sim, pode, tudo isso, ninguém está negando isso. Agora, a nossa fé, a nossa decisão, o cristianismo que nós professamos e nos dispusemos a viver, ele não pode ser opressor, pesado. Por isso que muita gente desiste do Evangelho, por isso que muita gente abandona o Evangelho, porque na verdade não experimentou a libertação por meio da palavra, por meio de Cristo. Pode ter experimentado por meio de uma coisa intelectual, de um conhecimento, até de uma vontade de viver um tempo novo, um momento novo, uma circunstância nova na vida. Fora isto, não. O cristianismo verdadeiro, ele é leve. A vida cristã é leve. Insisto, não estou dizendo que as lutas que nós vivemos, as circunstâncias, as situações do dia a dia, não possam nos desgastar, nos fazer muitas vezes cansados, muitas vezes desanimados, mas contudo nós não permaneceremos neste nível de opressão, porque nós somos livres. 1 de João, capítulo número 1,
O apóstolo João aqui já de uma idade bem avançada, diferente de quando ele escreveu o Evangelho de João. Então aqui é um homem mais maduro, um homem mais experimentado, um homem que já passou por experiências profundas, intensas com o Senhor e na vida. Então você vai ver uma, entre aspas, uma profundidade maior nas revelações destas cartas. Obviamente o Evangelho trata e expõe a vida de Jesus, dá o testemunho da vida de Jesus, ok? E aqui não é diferente, mas ele diz assim no versículo de número 5, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Meu irmão e minha irmã, você vai falar comigo, mas você falou isso ontem. Se você olhar, eu falei isso todos os dias. Tem que ter coerência. Entenda, nós não somos impecáveis, nós não somos infalíveis, mas não há coerência, não há equilíbrio, não há liga, não liga o cristão viver no pecado, gente, viver nas trevas, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, se dissermos que temos ou que mantemos comunhão com Ele e andamos e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Entenda isto, por gentileza. Não mantemos só comunhão com Deus, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, Filho de Deus, o Filho de Deus que é luz, em quem não há trevas, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, não é de alguns pecados. Por isso, você e eu precisamos definitivamente assumir a nossa inocência diante do Pai e diante do inferno, diante do pecado, diante de todos aqueles que querem nos acusar do nosso passado, dos nossos pecados, porque Deus está nos declarando na sua palavra que Ele perdoa todo, Ele nos purifica de todo pecado. É uma libertação plena, perfeita, é uma libertação completa, é uma libertação que expande, que abrange, que vai além da nossa compreensão, vai além de tudo aquilo que você e eu temos vivido. É isso que nós precisamos perceber. A verdade é que Ele nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Ou seja, se eu já digo que sou justo o suficiente para não ter pecado na minha vida, que já sou santo o suficiente para não ter pecado em minha vida, eu estou dizendo para Deus que Ele é mentiroso. Porque Ele disse que eu estou sujeito ao pecado. Ele disse que o propósito, no capítulo 2, aqui no versículo 1, nós já lemos isto, é que eu não peque, mas se eu pecar, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. Então, se dissermos que nós não temos pecado, que não temos cometido pecado, diz o versículo 10, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas o versículo 9 diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa todo pecado, Ele nos purifica de todo pecado, Ele nos purifica de toda injustiça. Meu irmão, minha irmã, é por isso que nós podemos viver diante dEle em santidade e justiça todos os dias da nossa vida, porque Ele nos purifica todos os dias. Não é que você tem que pecar todos os dias, ao contrário, o máximo que você puder não pecar, este é o propósito de Deus, está aqui no capítulo 2, no versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O alvo, o propósito, a disposição sua e minha é viver uma vida de santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Isto é ser cristão.
Isto é viver a vida cristã de forma normal. Tem gente que acha que o normal é tropeça aqui, cai acolá, é ficar pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão. Não, meu irmão, não. Isso é um equívoco, isso é um engano, desculpa. O normal do cristão é não pecar. O anormal do cristão é, às vezes, pecar. O cristão, ele não vive no pecado porque ele anda na luz, porque ele não anda nas trevas. Ele anda debaixo da purificação, do perdão dos seus pecados, das suas injustiças. Então, quando ele, você e eu decidimos, por nosso livre-arbítrio, entregar a nossa vida a Jesus, nós tomamos para nós agora a decisão de viver, nossa decisão, não é imposição de ninguém, nossa decisão do livre-arbítrio que Deus nos deu, de viver diante dele em santidade e justiça, viver uma vida pura por nossa decisão, não é por opressão, não é por medo, não é para não ir para o inferno. Olha que equívoco terrível, que engano horroroso que as pessoas assumiram para si. Eu não sei se porque esse tipo de ameaça, falando do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, do sofrimento eterno, e as pessoas começaram a destacar isso, talvez, na expectativa de que isto pudesse chamar a atenção dos outros e que, entre aspas, com este medo, com esta coisa de não padecer na eternidade, num lago que arde com fogo, enxofre, com sofrimento, e as pessoas vão e entregam a vida para Jesus e querem ser crentes evangélicos. Meu irmão, por favor. Condenação, juízo, inferno é consequência. Deus trata com a raiz, Deus trata com o cerne, Deus trata com o centro, Deus trata com a fonte. E a fonte que nos escraviza, a fonte que nos condena, é a nossa natureza carnal e pecaminosa, a qual Deus em Cristo Jesus nos libertou, arrancou de dentro de nós, nos faz novas criaturas. Isso precisa ser dito todos os dias, em todo o tempo. É por isso que Paulo diz, eu não quero saber de nada, senão a Cristo e este crucificado. O Evangelho, disse ele que eu prego, é de Cristo e este crucificado, porque a cruz é escândalo para os religiosos. A cruz é escândalo. Os religiosos não querem a cruz, eles querem o evangelho do amor, o evangelho da misericórdia, o evangelho social, o evangelho da ajuda ao próximo. Ok, irmãos, tudo isso está no evangelho, faz parte do evangelho e é a essência da natureza de Deus. Mas deixa eu dar uma notícia para você: sem cruz, sem libertação do pecado, sem nova natureza, sem nova vida, sem novo espírito, sem novo coração, sem transformação verdadeira, tudo isso não passa de letra, e a letra mata, meu irmão. A letra mata. O apóstolo Paulo, falando a respeito do Evangelho, se você puder, por gentileza, abrir comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Por que a gente insiste nisso, né? Insiste nisso. Porque está muito na moda, né? Se eu posso dizer assim, negócio de ficar espiritual, ou espiritualista, ou místico. Falar de Deus, né? Pessoas falam de Deus com facilidade. E Deus, o Evangelho, Jesus, tudo é bom, tudo é bacana, tudo é legal, tudo é assim, espiritual, tudo tem aquela aura assim de, que pessoa boa, pessoa de alto astral, que energia positiva, blá, blá, blá. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Evangelho verdadeiro é evangelho que liberta, que transforma. É evangelho que nos coloca numa posição de viver para Ele, para a glória dEle, de não pensar em nós mesmos em primeiro lugar, mas pensar que estamos neste mundo para viver para a glória dEle. O apóstolo Paulo, na sua carta que ele escreve aos irmãos que estão em Roma, no capítulo 1, no versículo 16, ele faz uma declaração um tanto quanto contundente, né, no que diz respeito aos religiosos e aos
intelectuais. Ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Aliás, eu preciso dar uma paradinha aqui, me perdoe, mas eu preciso dar uma paradinha aqui para falar que é o seguinte: eu nunca me envergonho do Evangelho, eu me envergonho dos evangélicos às vezes. Eu me envergonho dos que querem professar o Evangelho não tendo uma vida de realmente transformação e libertação. É desses que eu me envergonho, tá? Do Evangelho, não. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou crente. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Eu não tenho vergonha disso. Eu, às vezes, me envergonho do escândalo que os evangélicos, que os que se dizem cristãos, que os que se dizem crentes em Jesus, em Deus, muitas vezes dão, né? Então, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. E ele diz o motivo: porque o Evangelho, as boas novas na pessoa do seu Filho Jesus, o Evangelho é o poder de Deus. Mas preste atenção, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é o poder de Deus para trazermos uma palavra social, como eu disse aqui, uma palavra de cura. O Evangelho traz o anúncio do poder do nome de Jesus Cristo, é verdade, e por causa do nome de Jesus e pelo nome de Jesus, no seu poder e na sua autoridade, os enfermos são curados, os coxos eles são levantados, os paralíticos eles vão andar, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os milagres vão acontecer, é verdade. E acontece mesmo, porque o nome de Jesus tem poder para isso. Mas veja, o Evangelho é anunciado, o Evangelho tem como fundamento, o Evangelho tem como propósito anunciar a salvação do homem. Meu irmão e minha irmã, cuidado, porque você e eu podemos ser enganados usando o nome de Jesus, fazendo sinais, maravilhas, prodígios, milagres, e mesmo assim não conhecer Jesus. As pessoas podem usar o Evangelho, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho e mesmo assim não conhecer a Jesus. Porque o Evangelho, aqueles que o conhecem, aqueles que o experimentam, eles têm como fundamento, como base, como alicerce a pessoa de Jesus e a salvação nele. O Evangelho é anunciado para a salvação de todo aquele que crê. Nós somos vencedores não por causa da nossa vida vencedora neste mundo. Nós somos vencedores porque Jesus Cristo venceu a todos os nossos inimigos e venceu a nós mesmos, tirando de dentro de nós a natureza carnal, pecaminosa, perversa, maligna que o diabo havia implantado lá no Éden, na desobediência, na rebeldia, na rebelião de Adão e Eva. E agora, em Cristo Jesus, você e eu somos salvos, libertados, feitos novas criaturas. Em Cristo recebemos um coração novo, um espírito novo, uma mente nova. Recebemos agora o Espírito Santo que habita dentro de nós, nos guia a toda a verdade, nos revela a sua vontade, e é por isso que nós somos vencedores, é por isso que nele nós temos a vitória. É por isso, quando você e eu vivemos uma vida plena do Evangelho, nós estamos vivendo a vida de libertação. É por isso que a palavra de Deus diz que você e eu não devemos ser subjugados, nem oprimidos pelo pecado, pela injustiça, pela impureza, pelo nosso passado. Meu irmão e minha irmã, você e eu em Cristo Jesus experimentamos a vitória do Cordeiro. Gente, nós somos vencedores, não é porque o mundo nos considera vencedores. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Talvez você possa, infelizmente,
ou felizmente, ou seja lá como você quiser interpretar, na sua vida, no seu dia a dia, enfrentar situações em que o mundo, na perspectiva do mundo, você é um fracassado, é um derrotado. Isso acontece. O mundo olha para nós cristãos, muitas vezes, e diz: ele não é próspero, ele não é abençoado, ele não é cabeça, ele é cauda, ele não tem saúde, ele não tem vigor, ele vive sofrendo, ele vive uma vida de padecer necessidades. Isto não é o que o Evangelho propõe. Deixa eu dar uma notícia para você. O Evangelho propõe o melhor para mim e para você, segundo a vontade do Pai. Isso é uma tolice, gente. Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor, não estou pregando aqui que você tem que viver uma vida de fracasso, de derrota, de enfermidades, de lutas e de provações e de necessidades. Nunca, não estou pregando isto. O que eu estou dizendo é que não pode ser, não pode ter como fundamento, como base, como referência, ser vitorioso, ser vencedor em Cristo por causa destas coisas. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou colocando para você. Talvez você viva situações difíceis, talvez você tenha uma enfermidade na sua vida que você tem que conviver com ela, que ninguém tem. Talvez você tenha problemas emocionais na sua vida que você tenha que conviver com esses problemas e outros não convivem. E aí as pessoas caracterizam isso. Talvez você tenha sido fracassado no seu relacionamento afetivo, talvez você não tenha sido bem sucedido na criação dos seus filhos ou na própria decisão deles de como viver. Talvez você não tenha sido uma pessoa próspera na sua vida profissional, você não tenha sido uma pessoa bem-sucedida. E as pessoas do mundo olham isso e nós, evangélicos, cristãos, pregadores, pastores, que queremos sim a bênção das pessoas e a bênção sobre as pessoas, e muitas vezes nós julgamos os outros que estão vivendo uma situação de derrota, de fracasso, de enfermidade, e nós dizemos: essa pessoa deve estar em pecado, talvez ela não esteja vivendo com intimidade com Deus como deveria, ela orou e Deus não respondeu a sua oração, ela não tomou a postura correta no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, e a gente começa a dar um monte de explicações, querendo justificar que por causa da vida de aparente para o mundo, para o sistema do mundo, fracasso, aquelas pessoas não são vencedoras. Eu quero contrariar isso, perdão, não vou aceitar nunca, para quem me conhece sabe disso. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia é repleta de personagens, de pessoas de Deus, que andaram com Deus e passaram por momentos de depressão, por momentos de angústia, por momentos de medo, fugiram. Gente que murmurou, gente que reclamou, gente que morreu enferma, gente que de enfermidade morreu, clamou e Deus não respondeu, gente que andou muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo, com espinho na carne, gente que teve a família destruída e bagunçada. Eu amo a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, maravilhoso. Mas você já olhou que bagunça que é a família de Davi, meu irmão? É o caos. É o caos. Deixa eu falar com você uma coisa. É o caos a família de Davi. Isso não tirou dele, em momento algum, ele ser um vencedor. E todos os profetas, e todos os homens, mulheres de Deus, ao longo da história da humanidade, que muitas vezes viveram situações em suas vidas que nós consideramos uma situação de fracasso, de derrota. Muitas vezes, no fracasso, na derrota, no desamparo, no abandono, na humilhação, no desprezo, no julgamento dos outros, é que estes homens e mulheres, dos quais você e eu, entre os quais você e eu podemos um dia estar.
aparentemente derrotados e fracassados pelo sistema e pelo juízo e julgamento deste mundo. Mas em Cristo Jesus, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Nele, a vitória está, não naquilo que eu estou vivendo aqui nesta terra, não naquilo que os homens julgam que eu seja aqui nesta terra, mas naquilo que Deus planejou e estabeleceu para a minha vida, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, segundo a sua soberania. Por isso eu queria desafiar você nesta manhã, a cada dia mais, buscar a intimidade com Deus e com a sua palavra, conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer a palavra de Deus e a partir deste conhecimento, entender e assumir que em todas as coisas, na sua, na minha, na nossa vida, nós somos mais, nós não somos só vencedores, não, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Insisto, a nossa vitória não está naquilo que nós ganhamos, não está no processo, na conduta, na perspectiva do que nós ganhamos ou como as pessoas reconhecem que nós somos vencedores. A sua, a minha, a nossa vitória está em Cristo. A nossa vitória está em que a vontade dele, soberana, se cumpre nas nossas vidas, segundo o propósito e o plano dele. A nossa vitória está em que, apesar de muitas vezes não ter a minha vontade estabelecida, eu sei que a vontade dele é melhor para mim. Porque os pensamentos dele, os planos dele são melhores do que os meus. Porque eu sei que ele tem planos de paz para mim. Porque eu sei que se eu estiver sensível à voz do Espírito dele, orando e esperando a direção dele, eu vou viver no plano, no propósito, no projeto que ele fez para mim antes da fundação do mundo. Gente, eu acho isso a coisa mais tremenda do mundo. Eu acho esse negócio a coisa mais... Nossa, eu fico empolgado porque, veja, se eu for prudente, sábio, se eu buscar, isso não é Deus não, sou eu, aí é a minha parte. Se eu buscar dentro do meu livre arbítrio, da minha livre decisão de escolha, se eu buscar ouvir a voz de Deus, eu vou viver tudo o que ele planejou para mim. Ninguém pode tirar isso de mim, nem ele. Isso é legal, né? Deus não pode mudar o que ele planejou para mim, porque já está planejado antes da fundação do mundo. A única pessoa que pode impedir os planos de Deus na minha vida sou eu mesmo. Ninguém, nem Deus, nem o diabo, nem principados, nem potestades, nem demônios, nem homens, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, nem o passado, nem a profundidade, nem a altura. Ninguém pode impedir o plano que Deus estabeleceu para a sua vida, a não ser você mesmo. E ninguém pode experimentá-lo por você. O plano é para você, é individual, é seu. O propósito de Deus, o plano de Deus é seu, é para você, foi feito. Por isso, busque ao Senhor, clame a Ele, ore. Gente, vale a pena investir. Eu gosto de usar essa palavra, né? Porque todo mundo pensa em ganhar, né? Quando você fala vale a pena gastar, todo mundo fica fazendo conta, né? A sensação que a gente tem é que gastar é diminuir, não é? Mas Paulo diz, eu vou me gastar. Quanto mais você se gasta, quanto mais você se derrama, quanto mais você se abre, quanto mais você está diante do Senhor, de coração aberto, mente aberta, abre sua cabeça, abre tudo. Deixa Deus fazer na sua vida, cumprir na sua vida o plano dele. E você vai experimentar coisas maravilhosas e tremendas. E lembre-se sempre, o propósito
O plano de Deus para a sua vida já foi escrito, já está estabelecido. E com certeza, independente do que os outros ou você mesmo pense, é o melhor. Por isso que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz. E em todo tempo, Ele acrescente na sua vida a revelação do Espírito Santo, para que você possa desfrutar sempre do propósito, do plano, do projeto eterno que Deus tem. Sim, nele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.